Olá, pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Satisfação estar recebendo cada um de vocês aqui. Obrigado por estar com a gente aqui nesse bate-papo hoje sobre dimensionamento de cabos, um webinar que eu faço com muita satisfação aqui pela Cobrecon. Obrigado, boa noite. Se puderem ir se identificando aí, já estou vendo vários amigos aqui no chatzinho. Eu fico olhando aqui para a esquerda, eu tenho uma tela principal aqui do lado esquerdo. Muito obrigado pela presença de todos nessa noite. Pelo menos aqui em São Caetano do Sul, São Paulo está fria, bem gelada. Não podemos reclamar, inverno, né? Tudo bem aí com vocês? Obrigado mais uma vez pela presença. O som tá bom? Espero que esteja tudo ok. Estejam me ouvindo bem. Vamos ver quem que tá por aqui. Luiz, Samuel, Rubens, Leandro. Quem mais? Quem mais está aqui? Tá passando rápido aqui a janelinha, não consigo acompanhar. Marketing da Cobrecon. Quem que tá aí? É o Tanjo ou a Verônica? Quem que tá aí do marketing? Sidney, grande Sidney. Esse é o cara. Valeu, Sidney. Obrigado pela presença. Gladstone, muito bom. Legal, pessoal. Então, nós estamos aqui nesse webinar, né? O assunto aqui hoje é uma aula, né? Para quem faz algum tempo aí que não frequenta a escola, o formato que eu escolhi para esse webinar de hoje da Cobrecon é uma aula fazendo um exercício de dimensionamento de um circuito. Na verdade, nós vamos dimensionar 3 circuitos. Então, é uma aula, é passo a passo que nós vamos ver aqui hoje, ok? Usar as tabelas, fazer alguns comentários. Então, como sempre, no nosso modelinho, eu vou aqui apresentar, aí vocês podem ir deixando aí na janelinha as perguntas, comentários, enfim, né? E aí, ao final, eu passo e volto aqui para ir vendo todas as questões que vocês deixaram, tá bom? Então, espero que vocês apreciem, gostem bastante. Muito obrigado mais uma vez aqui a Cobrecon por ter me convidado para fazer essa apresentação de hoje. E depois no final tem aqui o link, né? cobrecon@cobrecon.com.br para vocês mandarem e-mail, fazerem solicitações. O site é cobrecon.com.br. Combinado? Então, use à vontade a janelinha, no final eu respondo as dúvidas pertinentes ao tema de hoje. Combinado? Vamos começar, então? Eu vou fazer uma aberturinha aqui, passando um vídeo para apresentar aqui a Cobrecon para vocês, e um minutinho, um vídeo bem curtinho, a gente já volta aqui, tá bom? Então, vamos lá começar o vídeo. A Cobrecon é uma das principais empresas brasileiras no segmento de fios e cabos elétricos, com 2 plantas fabris com mais de 35 mil metros quadrados de área. É uma empresa que domina toda a cadeia produtiva, desde a fundição de cobre até a distribuição de seus produtos em todo o Brasil. A combinação de pureza da matéria-prima, capacidade produtiva, equipamentos de alta tecnologia, equipamentos e profissionais especializados fazem a diferença na qualidade de seus produtos. Uma empresa parceira para todo profissional da área elétrica que oferece os melhores produtos com as melhores condições. Cobrecon. Qualidade, segurança e tecnologia em sua instalação. Muito bem, muito bem. Tenho muito orgulho, muita satisfação aí de ser consultor já há 6 anos da Cobrecon. Tenho prestado aí o serviço, uma empresa incrível, qualidade sensacional, gente do bem, gente muito boa, produtos muito bons, caprichados, então... E aí eu tenho a oportunidade de fazer eventos como esse pela Cobrecon, né?
até pouco tempo presenciais, online também, escrever livros para a Cobrecon, um trabalho muito gostoso. Agradeço aí toda a equipe aí da Cobrecon pela oportunidade. Vamos começar então a apresentação de hoje, né? Vamos embora. Então, o assunto aqui é fazer o dimensionamento mesmo, menos teoria, mais mão na massa, né? Aqui nessa nossa aplicação. Então, vamos embora. Então, vamos começar aqui. Os circuitos que eu quero dimensionar, nesse exemplo, são 3 circuitos. Eu peguei um trifásico mais neutro e duas fases, como vocês podem ver aqui, que são com essas características aqui. Tem as correntes de projeto IB. Todas as correntes de projeto, 85 amperes no A, 100 no B, 90 no C, já incluem as harmônicas. Então, aqui já é o primeiro comentário. A 5410 diz para a gente que a gente tem que dimensionar os circuitos considerando as harmônicas na corrente de projeto. Esse é um item muito importante, porque de muitos anos para cá, né, com a invasão, né, de eletrônicos para serem alimentados pela elétrica, né, eles trouxeram consigo harmônicas. E essas harmônicas, elas fazem com que o valor eficaz da corrente, de projeto, no caso, seja maior do que um circuito que não tem harmônica. Então, quando você fizer o levantamento de cargas, é importante saber, né, depois, ao fazer o cálculo, se ou obter já a corrente direta do fornecedor do equipamento, se aquela corrente, se aquela potência já é a total, incluindo as harmônicas. Se não, é preciso fazer uma estimativa disso, tá bom? Então, aqui eu já parti do princípio que as correntes já são com total, é o valor eficaz da corrente total, incluindo as harmônicas. Coloquei aqui taxas de terceiras harmônicas, THD, diferentes em cada tipo de circuito. Coloquei uma com 15% no circuito C, outra 32% no A e 38% no B, que são 3 faixas importantes que estão presentes na NBR 5410, tá bom? O que é esse circuito aqui? Que circuitos são esses? A instalação é em leito. A tensão nominal desses circuitos eu estou fazendo 220/380, ou seja, 220 volts tensão fase neutro, 380 entre fases. São todos cabos unipolares, não halogenados. No caso da Cobrecon é a linha Super Atox, quando queima não emite pouca fumaça bem translúcida, e não emite gás tóxico e não emite gás corrosivo. Esses cabos, eles existem na versão 70 graus e na versão 90 graus. Eu aqui no exemplo vou partir do pressuposto que eu escolhi o cabo 90 graus. Esses cabos 90 graus são o Super Atox na versão 1kV, 06/1kV. Estou considerando a temperatura ambiente 40 graus e vou admitir a queda de tensão máxima de 1,5% em todos os circuitos que fazem parte aqui. Claro que eu poderia considerar quedas de tensão diferentes, um valor para o circuito A, outro para o B, outro para o C. Eu aqui, só para economizar tinta, como se dizia antigamente, considerei a mesma queda de tensão para todos os circuitos aí. Não faz diferença isso. Bom, vamos lá. Então, existem 5 critérios de dimensionamento: seção mínima, corrente, queda, sobrecarga e curto. E eu vou aqui, começando então pela seção mínima. No caso, o critério de seção mínima, nós estamos falando aqui de cabos instalados em leito. Então, é uma instalação elétrica fixa, né? Esse conceito de instalação fixa é aquela que é composta pelos componentes, os quadros, os condutos, né, eletroduto, leito, bandeja, perfilado, aí chega nas caixinhas, eu ponho tomadas, ou faço ligações diretas. Essa é a chamada instalação fixa. Então, eu estou aqui, instalação fixa,
vou estar dimensionando esses cabos, como eles estão em leito, etc., são cabos isolados, né? Esse circuito, eu estou pressupondo, todos eles seriam como se fossem alimentadores de quadros, né? São circuitos de força, e no circuito de força, a seção mínima pela tabela 47 da 5410 é 2,5 milímetros quadrados em cobre. Eu vou dimensionar todos os cabos aqui em cobre, porque isso eu já falei outras vezes, pode ser objeto até de um outro evento online, mas a 5410 impõe restrições muito severas ao uso de cabos de alumínio. E uma delas é essa, por exemplo, a seção mínima ser 16 milímetros quadrados, independentemente da carga, né? Então, eu vou dimensionar em cobre. Então, a seção mínima desses 3 circuitos ali, note que eu não estou usando nem as correntes desses circuitos. Não interessa as correntes, né, dos circuitos, não interessa a potência. Eles sendo circuitos de força, eu vou fazer em cobre, eu começo o dimensionamento com 2,5 milímetros quadrados. Então, primeiro dos 5 critérios, deu cabo 2,5 milímetros quadrados para todo mundo. Claro, eu não mencionei, mas nós vamos dimensionar separadamente pelos 5 critérios e vai prevalecer como seção nominal final do circuito a maior dentre as 5 que a gente calcular aqui. Então, a primeirinha deu 2,5. Vamos para o próximo critério de dimensionamento, é o mais demorado para ser feito dos 5, que é o critério de capacidade de condução de corrente. Ele leva em conta, como você está vendo aí nessa tabela, que é a tabela 35 da NBR 5410, o critério de capacidade de corrente, o assunto dele, o critério, o mote desse dimensionamento é não deixar passar pelo condutor mais corrente elétrica do que ele suporta em regime permanente. O regime permanente quer dizer o seguinte, ele pode ficar a vida inteira útil desse condutor, trabalhando na temperatura de serviço contínuo, que é, para cabos isolados em PVC, 70 milímetros quadrados, para cabos isolados em EPR, HEPR, XLPE, 90 graus. Então, o conceito aqui é, claro, por efeito Joule, a gente não está tratando aqui de supercondutores, né? Então, existe o efeito Joule. Por conta do efeito Joule, o condutor aquece quando dá passagem de corrente. Esse aquecimento é traduzido em temperatura. Então, eu não posso ficar permanentemente passando corrente numa determinada seção de um cabo, que faça com que ele atinja mais do que essas temperaturas da tabela, que são os limites. Então, são essas temperaturas que têm que ser respeitadas. O trabalho agora de dimensionamento é achar que corrente elétrica leva ao cabo, no máximo, a essa temperatura. Então, vamos seguir. Aqui um exemplo. A 5410, ela tem das tabelas 36, 37, 38 e 39, ela traz todas as capacidades de condução de corrente de cabos de cobre até a metade da tabela e cabo de alumínio da metade para baixo, ok? Bom, o que ela traz? Vamos ler o cabeçalho dela. Capacidade de corrente em função dos métodos de referência. Aqui está A1, A2, B1, B2, C e D. Esses métodos de referência estão na tabela 33 da NBR 5410. Tabela 33, ok? Então, na tabela 33, eu sou projetista, eu vou dimensionar. Em função do meu projeto, eu determino, eu quero cabos instalados em leito, que é o exemplo aqui que eu dei. Ou eu quero cabo instalado em eletroduto, eu quero em perfilado, eu quero em isolador. Em função do projeto, defino a maneira que eu quero instalar o cabo. Essa tabela 33, ela tem 60 e poucos tipos diferentes de maneiras de instalar o cabo. E cada uma dessas maneiras, na última coluna da tabela, é indicado um método de referência, que são essas letras aqui. A1, A2, B, C, D, E, F, G, H, vai até H.
esses métodos de referência. Cada método de referência corresponde a uma das 60 e poucas maneiras de instalar o cabo, ok? Então, a gente já vai ver daqui a pouquinho que para leito, que é o nosso exemplo aqui, é o método de referência F de faca, né? Então, escolhido o método de referência, cada tabela é para uma coisa. Essa daqui é para condutor de cobre e alumínio isolado em PVC, portanto, o limite de temperatura dos cabos é 70 graus. Esse monte de números que tem dentro da tabela aqui, que olhando para a primeira coluna é a seção nominal, né? Então, eu tenho para a seção nominal 2,5 milímetros quadrados, se você olhar aí na tabela, eu tenho um monte de números aqui, 19,5, 18, 18,5, 17, tem um monte de número. O que é esse monte de número que tem dentro dessa tabela? São as capacidades de condução de corrente dos cabos, que se passar essa corrente pelo condutor instalado de acordo com esse método de referência, e para uma certa temperatura e um certo número de condutores, leva o cabo à temperatura máxima dele em serviço contínuo. No caso aqui, como é 70 graus, essas correntes são aquelas que levam o cabo a atingir 70 graus. Leva o cabo a atingir 70 graus quando? Aí voltamos para a tabela. Quando a temperatura ambiente for 30 graus no ar ou 20 graus no solo. Bom, se eu estou, hoje, em geral, né, tirando alguns lugares privilegiados do Brasil, a região mais centro-sul do Brasil está bem fria, né? Então, se a gente está aqui hoje a 10 graus de temperatura e o cabo aguenta 70 graus de temperatura, eu posso injetar corrente nesse cabo que vai levá-lo de 10 até 70. Eu tenho um delta de 60 graus Celsius de temperatura que correspondem a X amperes se a temperatura ambiente tiver 10. Se a temperatura ambiente tiver a 40 graus, o delta agora de 40 para 70 diminuiu, é só 30 graus Celsius. Então, isso corresponde a Y amperes que eu posso passar pelo cabo, sendo que para provocar um delta de 30 graus, eu posso passar menos amperes por um cabo do que para provocar um delta de 60 graus. Então, por isso que a temperatura de referência ambiente é importante, porque é ela que vai dizer quantos amperes eu posso colocar no cabo para que ele alcance a temperatura máxima em regime permanente dele, em regime contínuo. E as outras coisas que precisam determinar, essas tabelas são feitas ou para 2 condutores carregados ou para 3. 2 condutores carregados é um circuito fase neutro ou é um circuito fase-fase. 2 condutores levando corrente. 3 condutores carregados pode ser um circuito 2 fases mais neutro ou um circuito trifásico. Existe ainda o caso de eu ter 4 condutores carregados, que é um circuito trifásico com neutro não equilibrado. Aí eu tenho 4 condutores carregados. Como nessas tabelas só tem 2 ou 3, quando eu tenho 4, eu preciso usar um fator de correção que considere 4. E eu vou falar sobre isso quando a gente for dimensionar o circuito trifásico mais neutro aqui no nosso exemplo. Beleza? Bom. Só um exemplinho rápido, se eu tiver uma corrente de 48 amperes, for um circuito trifásico, então começa por aqui, trifásico, 3 condutores carregados. É em eletroduto aparente, se eu entrar ali na tabela 33 a 5410, eletroduto aparente corresponde ao método de referência B1, bola 1. Então, com eletroduto aparente, bola 1, eu entro aqui, nessa faixa. Como é trifásico, são 3 condutores carregados, aí já caí nessa faixa. Para uma corrente de 48 amperes, eu venho aqui e procuro nessa coluna a primeira corrente que for maior ou igual a 48. No caso aqui deu 50. A 50 amperes corresponde o cabo, nesse exemplo, 10 milímetros quadrados. É assim que a gente determina. Note que eu considerei aqui a temperatura ambiente 30 graus. Eu não preciso corrigir nada, porque a tabela já é feita para
30 graus. Daqui a pouco eu vou mostrar no nosso exemplo aqui, lembra? No enunciado, a temperatura ambiente, de propósito, eu coloquei 40 graus. Bom, se a temperatura ambiente não é 30, ou quando está acima do solo, ou é 20 quando está, não é 20 quando está no solo, eu tenho capacidades de corrente diferentes. Então, eu preciso ter um fator de correção para levar em conta a temperatura ambiente. Esse fator está na tabela 40. Então, eu peguei um exemplo aqui, um cabo. Se eu for instalar um cabo onde a temperatura ambiente é 20 graus, o fator de correção, se a isolação do cabo é em PVC, é 1,12. Se ela é em EPR ou XLPE, perdão, se ela é em EPR ou XLPE, ela é 1,08 na tabela. Então, como é que funciona isso? Lembra, eu tinha, agora mesmo a gente acabou de fazer um exemplo, né? Aquele cabo 10 milímetros quadrados conduz 50 amperes a 30 graus. Quanto ele conduz a 20 graus? Bom, eu venho aqui na tabela, para 20 graus eu tenho um fator de correção 1,12, então eu pego os 50 amperes que ele conduz a 30 graus, multiplico por 1,12, e eu vou concluir que a 20 graus ele conduz 56 amperes, enquanto que a 30 graus ele conduz 50 amperes. Então eu vou corrigindo o fator conforme a temperatura. Aqui para os cabos, quando eles estão enterrados, é preciso levar em conta a resistividade térmica do solo, porque o cabo vai trocar calor com o solo. Se esse solo é melhor ou pior condutor térmico, o calor vai se concentrar ou dissipar mais ao redor do cabo, né? Então, o cálculo, a tabela, quando os cabos são enterrados aqui na 5410, pressupõe uma resistividade térmica do solo de 2,5 Kelvin metro por watt. Essa é a unidade de resistividade térmica. Só que se eu não tiver 2,5 Kelvin metro por watt, aí tem uma tabela 41 que dá fator de correção. Então, se a resistividade for 1 Kelvin metro por watt, é 1,18. Se for 3, é 0,96. Como o método de referência de linhas enterradas é o D de dado, então eu vou pegar esses fatores de correção que tem aqui e multiplicar pelos valores de corrente que estão na coluna relativa a D de dado, que corresponde a linhas enterradas, pressupondo que o padrão é 2,5 Kelvin metro por watt. 2,5 Kelvin metro por watt são solos, vamos chamar de normais. Solos mais pantanosos, alagados e coisas assim, mais úmidos, eles têm resistividade térmica menor, eles vêm aqui para o 1,5. Solos mais áridos, pedregosos e coisas assim, eles tendem solos mais secos, eles tendem a ter uma resistividade térmica maior. Aí a gente vem aqui para o 3. Então, assim, o correto seria fazer um estudo geológico do solo quando você vai enterrar cabos, que nas instalações de baixa tensão não chega a justificar. Nas instalações de média já começa a ser uma coisa importante. Quando você está lá no reino das altas tensões, acima de 36 kV, ali é indispensável fazer estudo geológico e determinar a resistividade térmica do solo, porque lá nós vamos estar conduzindo potências da ordem de megawatts. É muita coisa nesses cabos, e aí justifica esse cuidado todo em determinar com precisão a resistividade térmica do solo. Aí vem fatores de agrupamento. Lembra lá na tabela que eu mostrei? Eu tinha ou 2 condutores carregados ou 3 condutores carregados para um circuito, formando um circuito. Mas e se eu tiver, como é o caso do nosso exemplo, 3 circuitos num leito, ou eu tenho 3 circuitos dentro de um eletroduto?
Bom, uma coisa é eu ter os cabos de um circuito esquentando o interior do eletroduto. Outra coisa é, quando eu ponho 3 circuitos dentro de um eletroduto, eu vou ter a soma dos calores gerados por cada um desses circuitos. Então, a temperatura ambiente dentro do eletroduto, a temperatura ambiente ao redor do leito, sobe quando eu tenho mais circuitos do que quando eu tenho um circuito só. Como a temperatura ambiente sobe por causa dos aquecimentos entre cabos, subiu a temperatura ambiente, eu tenho que diminuir a capacidade de condução de corrente do cabo. Quanto eu diminuo, estão nas tabelas de fator de correção de agrupamento. 42 é uma tabela bem geral e que se aplica no caso de cabos instalados em leitos ou bandejas, se aplica para cabos em uma camada só, não várias camadas, uma camada só. Mas aqui, por exemplo, na linha número 1 dessa tabela, é, por exemplo, o fator de correção para cabo instalado em eletroduto. A linha 4, cabo em camada única em bandeja perfurada. A 5, para cabos em camada única instalados em leito. Então, por exemplo, se eu tiver 4 circuitos compartilhando a mesma bandeja não perfurada, eu cruzo 4 com bandeja não perfurada, o fator de correção é 0,75. Essa tabela 43 eu uso quando eu tenho cabos instalados em plano em mais do que uma camada. E aí eu não uso a tabela 42 e uso a 43 nesse caso de cabos em várias camadas. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho 4 circuitos, dispostos em 3 camadas. Então, eu entro aqui na tabela, ó, pela esquerda, 3 camadas, por cima, 4 circuitos. O fator de correção é 0,55. Então, explicado isso, vamos dimensionar os nossos circuitos aqui do exemplo pelo critério de capacidade de corrente. Então, eu já tenho aqui as correntes de projeto, 85 amperes aqui, 100 aqui, 90 amperes aqui. Os cabos estão em leito, então eu tenho 3 circuitos em leito, uma camada só. Note que esse lance de camada é camada de circuitos, tá? Então, aqui, ó, óbvio que pega esse cabo em trifólio aqui da esquerda, o circuito A. Ele tem 2 camadas, né? Tem 2 cabos embaixo e um em cima. Só que isso não é a camada que se refere a ter várias camadas de cabos, são camadas de circuitos. Então, aqui é uma camada só, apesar de eu ter cabo empilhado em cima do outro, mas eles pertencem ao mesmo circuito. Temperatura ambiente, como eu falei, eu estou considerando 40 graus e o cabo em não halogenado 90 graus. Então, vamos embora. Primeiro, vamos considerar o fator de correção de temperatura, porque é 40 graus e lá a tabela é para 30. Então, entrando aqui na tabela, 40 graus pela esquerda, eu vou ali na coluna de EPR ou XLPE, que são os cabos 90 graus. No cruzamento de 40 graus com EPR ou XLPE, o fator de correção para temperatura deu 0,91. Agora, eu vou pelo critério de agrupamento de circuitos, né? Então, nós temos aqui... eu percebi só agora. Nós temos aqui, primeiro, um errozinho no retângulo aqui, ó. Tá vendo esse retângulo na horizontal vermelho? Ele deveria estar na última linha azul aqui embaixo, ó. Camada única sobre leito, tá? Eu marquei errado aqui, camada única no teto. É no último aqui, ó. Se eu cruzar camada única no leito com 3 circuitos agrupados, o fator de correção é 0,82. O fator está marcado certo aqui no slide. Eu errei a posição do retângulo vermelho ali. Então, o fator de correção de agrupamento, 0,82. Aí eu queria falar agora do fator de correção
de carregamento, que a norma chama, fator de correção de carregamento do neutro. O que acontece? Quando eu tenho um circuito trifásico mais neutro, e esse neutro é carregado por corrente, né? Não é que a soma das correntes nele é zero. E quando eu tenho um neutro carregado por corrente, isso está determinado em 62561 da NBR 5410. Ela diz que toda vez que eu tiver componentes harmônicas de ordem superior a 15%, nas fases, eu tenho que considerar o neutro como um condutor carregado. Porque a soma das correntes de terceira harmônica no neutro, quando a taxa é superior a 15%, elas se somam algebricamente e vai dar um valor importante no neutro. Portanto, eu já devo considerar o neutro como um condutor carregado. Então, eu passo a ter 4 condutores carregados num circuito trifásico mais neutro. E aí a norma, nesse item 62561 da 5410, diz para determinar um fator de correção, que eu apelidei de universal, de 0,86, que se aplica sobre a coluna de 3 condutores carregados das tabelas. Vamos fazer isso, então. Bom, então vamos embora. Esse slide resume a nossa situação no momento. Vamos pegar a linha do circuito A aqui. Circuito A tem, por enunciado, uma corrente de 85 amperes. O fator de correção por temperatura, a gente determinou lá atrás, era 0,91. O fator de correção de agrupamento era 0,82. Ele é um circuito só trifásico, então não tem fator de carregamento de neutro. Então, como é que eu calculo a chamada corrente fictícia de projeto? Tem a fórmula aqui. Eu pego a corrente de projeto e divido pela multiplicação dos fatores de correção. Então, 85 amperes, que é a corrente de projeto, de verdade, é a que passa pelo cabo. Só que 85 dividido por 0,91 vezes 0,82 dá 114 amperes. É com essa corrente de 114 amperes, que ela é de mentirinha, por isso que ela chama corrente fictícia, com essa corrente, levando em conta os fatores de correção, que eu vou entrar na tabela 36, ou 37, ou 38, ou 39. Se eu não fizesse esse cálculo da corrente fictícia de projeto, eu teria que, em cada circuitinho, multiplicar a tabela inteira pelos fatores de correção. Então, isso não seria muito prático, não é muito inteligente fazer isso. Então, ao invés de multiplicar a tabela inteira pelos fatores de correção para entrar com a corrente verdadeira, né, real de projeto, é mais inteligente eu pegar a corrente de projeto, dividir pelos fatores de correção. Com isso, eu tenho uma corrente de mentirinha, que é a fictícia, e com essa corrente fictícia, eu entro na tabela do jeito que ela é. É mais inteligente. Ao invés de multiplicar a tabela por fatores de correção, eu não multiplico a tabela e divido a corrente pelo fator de correção e entro com a corrente dividida na tabela. Para o circuito B, a corrente era 100, o fator de temperatura 0,91, agrupamento 0,82 e o fator de agrupamento devido ao neutro é 0,86. 100 dividido por 0,91 vezes 0,82 vezes 0,86 dá 1,56. No caso do circuito C, dá 121 amperes. Então, eu já determinei as correntes fictícias de projeto. Então, agora, tá vendo aqui, eu fiz um recorte na tabela 33 da 5410 e peguei lá, no método de instalação número 16, é o método de instalação para leito. E o método de referência na tabela de capacidade de corrente é o E quando o cabo é multipolar e é o F quando são cabos unipolares, né? Então, vamos embora. Aí eu tenho o quê? Essa tabela de capacidade é a 39, é para cabos 90 graus. Então, o que eu vou entrar aqui? Ó? O A e o B são cabos unipolares
em trifólio. Então, A e B, eu vou entrar aqui nessa coluna número 5, que está marcado aqui dentro da tabela. O C são 2 cabos unipolares em plano. Então, eu vou entrar aqui, ainda no F, nessa coluna marcada como número 4, para obter a tabela de corrente. Com que corrente eu entro nessa tabela? Eu entro com as correntes fictícias de projeto. Então, por exemplo, aqui, para o circuito A, eu tenho que entrar com 114 amperes aqui na coluna número 5. Se você vier descendo aqui, 114 amperes, o primeiro número que eu encontro maior que ele é 135 amperes aqui na coluna 5. Se eu vier para a esquerda, dá um cabo 25. Se eu entro com 156 amperes, eu desço 1 e vou achar o cabo 35. Para 121 amperes aqui na coluna de 2 condutores carregados, 121 amperes dá exatamente o cabo 16. Que é esse resumo aqui, o circuito A deu cabo 25, o circuito B deu cabo 35, o circuito C deu cabo 16, ok? Bom, só que agora, lá na frente, quando a gente for fazer o critério de proteção contra a sobrecarga, eu preciso ter qual é a corrente, qual é a capacidade de condução de corrente real do cabo, naquela temperatura, com aqueles fatores de agrupamento. Eu preciso ter o valor real da corrente. Então, o que eu faço agora? Eu volto na conta. O cabo 25, se a gente voltar aqui, o cabo 25, deixa eu voltar na tabela. Coluna 5 aqui, O cabo 25 tem nessa tabela uma capacidade de condução de corrente de 135 amperes. Nessa tabela aqui, na coluna 5, entrando pela esquerda com 25, nós vamos achar que o cabo 25 tem uma capacidade de corrente de 135 amperes. Então, o que eu faço agora? Eu pego 135 amperes, que valem para temperatura ambiente 30 graus e um circuito só no leito, pego 135, multiplico por 0,91, que é para considerar a temperatura a 40 graus, multiplico por 0,82, que é o fator de agrupamento de 3 cabos no leito. Então, nessa condição real de instalação, o cabo não consegue conduzir 135 amperes, ele consegue conduzir 101 amperes. Se eu fizer o mesmo para o 35 do circuito B, vai dar 108 amperes. Se eu fizer para o circuito C, dá 90 amperes. Esses valores são a capacidade de condução de corrente real desses cabos instalados em leito, 3 circuitos agrupados a 40 graus. São esses amperes que eles conduzem e que levam o cabo a 90 graus, se for o caso. E o neutro? Como é que eu dimensiono o neutro? Tudo isso que eu falei, aquelas correntes que eu mostrei de projeto, são as correntes dos condutores de fase, que não é a mesma corrente do neutro. Como é que eu calculo a corrente do neutro? Bom, primeiro, o neutro aqui só tem no circuito B, ele é trifásico mais neutro. E a gente tinha lá no enunciado um THD3 de 38%, ou seja, a taxa de terceira harmônica nos condutores de fase é 38%. Bom, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu tenho que entrar na tabela de capacidade de condução de corrente para achar a seção do neutro com a corrente fictícia de projeto. Por quê? O neutro também está a 40 graus. O neutro também é afetado pelos 3 circuitos que estão naquele eletroduto, naquele leito, no caso desse exemplo. Então, o neutro é afetado pelos fatores. Então, eu preciso calcular a corrente fictícia de projeto do neutro agora. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro eu calculo qual é a corrente, como eu tenho 38% de terceira harmônica, eu vou calcular quanto é 38% de terceira harmônica em amperes. Então, o que eu tenho aqui?
A corrente fictícia de projeto do circuito B, a corrente fictícia de projeto do circuito B, do fase, que era 156 amperes, que a gente calculou agora há pouco, multiplicada pela taxa de distorção harmônica, que é 38%, ou seja, 0,38. Então, eu tenho uma corrente fictícia de projeto no condutor neutro de uma das fases de 59 amperes. Só que vindo para a linha de baixo, a gente sabe que terceiras harmônicas e suas múltiplas se somam algebricamente no neutro. Então, eu tenho 59, que é da fase A, mais 59 da B, mais 59 da C, ou seja, 59 vezes 3. Então, a corrente fictícia de projeto no neutro é 177. Aí eu volto lá na tabela 39, mesma coisa, ele faz parte daquele circuito com 4 condutores, que para efeito da tabela é o trifólio. Eu entro com 177 amperes aqui na coluna 5, venho para a esquerda, entro com 177, procuro o primeiro número maior que 177, vou achar 207, venho para a esquerda, acho o cabo 50 milímetros quadrados para o neutro. Lembrando que nesse circuito B, o fase era 35. Então, sim, o neutro tem seção maior que o fase nesse dimensionamento. Sempre que eu tenho seção, sempre que eu tenho taxa de terceira harmônica maior que 33% no fase, é muito provável que a seção do neutro seja maior do que a seção do condutor de fase. Então, esse circuito aqui, ele tem o B, fase 35 e neutro 50. Beleza? Esse é o critério de corrente. É o que demora, como eu falei, é o que demora mais para explicar e fazer, porque a gente tem várias tabelas, fatores de correção. Os outros são mais tranquilos. Vou começar, então, aqui agora o terceiro. Então, ó, que pé nós estamos? Por seção mínima, todos os circuitos deram 2,5. Por capacidade de corrente, a gente teve 25, 35 e 16. Estamos por aqui ainda. Vamos ver queda de tensão agora. Queda de tensão, eu preciso respeitar quanto eu perco, entre aspas, de tensão sobre os cabos, porque o cabo tem uma impedância. O cabo, de novo, não é um supercondutor com impedância desprezível. Ele tem impedância, ele tem resistência, tem reatância. Se por uma impedância passa uma corrente, em cima da impedância tem uma queda de tensão. Então, se eu representar aqueles 30 metros de cabo por uma impedânciazinha, em cima dessa impedância eu tenho uma queda de tensão. Que é o quê? A queda de tensão tem a fórmula aqui. É a impedância, é a lei de Ohm, né? É a impedância vezes a corrente. Só que acontece que nos catálogos de fabricante de cabo, a impedância, todos eles dão em ohms por ampere vezes quilômetro. Ohms por ampere é volt, né? Eu falei ohms? Não. Volt por ampere, volt dividido por ampere vezes quilômetro. Volt dividido por ampere é ohm, né? Então, nas tabelas é dado o valor em ohm por quilômetro. Então, eu preciso multiplicar pelo comprimento do cabo aqui para eu ter o valor da impedância em ohms. Multiplicado pela corrente em amperes, eu tenho a queda de tensão em volts. Bom, o que eu faço com esses volts? Eu tenho que verificar quantos por cento esses volts de queda de tensão sobre o cabo representam em relação à tensão nominal do circuito. E a 5410, a NBS 5410 em 613, estabelece 2 limites de queda de tensão máxima que eu posso ter numa instalação. Se eu sou alimentado diretamente por rede pública, eu sou alimentado direto pela concessionária. Então, do ponto de entrega, aquele ponto ali na entrada, né, no padrão, onde tem um conector ligando o cabo da instalação ao cabo da concessionária, daquele ponto de conexão
até qualquer equipamento elétrico dentro da instalação, a queda de tensão máxima é 5%. Por outro lado, se eu tenho uma subestação própria, a queda de tensão máxima entre o parafuso da bucha do secundário do transformador até qualquer equipamento de utilização é 7%. Nos dois casos, a alimentação pela concessionária ou por fonte própria, no circuito terminal, ou seja, do último trecho, né, circuitinho terminal vai do quadro terminal até o ponto de utilização. É o último trecho ali do circuito. Nesse último trecho do circuito terminal, nunca a queda de tensão pode ser maior do que 4%. Então, se eu estou numa situação de alimentação pela concessionária, onde o total é 5% e eu deixei 2% de queda, eu limitei 2% de queda no circuito terminal, sobraram 3% de queda para eu usar no trecho entre o circuito terminal até chegar na origem da instalação. Eu posso ir descontando o que eu não usei no circuito terminal, sobra para eu usar a montante daquele ponto. Esse é um exemplo de tabela de impedância de cabo em volt por ampere quilômetro. Essa tabela está nos catálogos da Cobrecon, no livro da Cobrecon que eu escrevi, eu reproduzi essa tabela ali. Então, dependendo aqui, na primeira coluna da esquerda é a seção dos cabos, e depois dentro dessa tabela, esse monte de números, esse monte é a impedância dos cabos em volt por ampere quilômetro, dependendo do arranjo, se eles são unipolares, se eles são bipolares, tripolares, tetra, estão em plano, estão em trifólio, e aí vai. Então, as tabelas com impedâncias estão nos catálogos dos fabricantes. Queria fazer só um comentário aqui. É comum em circuitos terminais a gente ter cargas distribuídas, né? Carga distribuída eu estou mostrando nesse slide. Eu teria, por exemplo, 4 tomadas de 300 VA cada uma, espalhadas ao longo de uma parede. Bom, a rigor, esse cálculo de queda aqui, eu teria que fazer trechinho a trechinho e somar tudo. Só que com cargas pequenas, dessa ordem aqui, 200, 300 VA, por aí, que não estejam separadas por distâncias muito longas é 3 metros, 5 metros. Dentro desses limitezinhos, eu poderia juntar essas 4 cargas, no caso desse exemplo, num ponto só, somo as potências e considero a queda de tensão calculada para um ponto só. Isso dá uma boa aproximação com essas condições. Cargas pequenas, distâncias não muito grandes entre os pontos. Ao invés de ficar fazendo cálculo trechinho a trechinho, concentra essas cargas num ponto só, não vai dar grande diferença. Isso. Eu falo desse assunto, desse caso, com enorme autoridade. E isso eu vou voltar ao ano 1980, talvez a maioria aqui nem tivesse nascido ainda. 1980 foi o meu primeiro estágio, primeiro e único, na verdade, depois eu fui efetivado. Meu primeiro estágio como de engenharia, eu estava no último ano de engenharia. Eu fiz estágio numa empresa de projeto. Adivinha o que o gerente lá de projeto me colocou para fazer, como grande estagiário? Calcular queda de tensão de todos os circuitos do que viria a ser, existe até hoje, o Shopping Ribeirão Preto. Se tem alguém aqui da região de Ribeirão Preto, sabe bem do que eu estou falando. Cara, você sabe quantos circuitos tem num shopping? Eu não sei mais o número, mas, cara, eu acho que eu fiquei uns 3 meses. Óbvio, não tinha software, não tinha nada, cara. Na mão e calculadora. Eu tinha uma HP 12. Alguém lembra da HP 12? Foi a primeira coisa que surgiu depois de régua de cálculo, né? Então, bicho, eu sei bem o que é fazer cálculo de queda. Esse eu falo com autoridade. Então, quando você tiver uns circuitinhos assim, carguinhas pequenas, não muito espalhadas, minha sugestão, junta tudo num ponto só e faz um cálculo só, senão você vai ficar louco.
Hoje em dia é moleza, tem os softwares que fazem isso, mas mesmo assim pode concentrar. Vamos calcular então pelo critério de queda aqui nesse exemplo que eu estou dando. Então, queda máxima 1,5%. Os comprimentos dos cabos são 30 metros. As seções que eu calculei estão aqui. Então, usando aquelas tabelas, né? O circuito A, o cabo é 25, que eu calculei até aqui. Cabo 25, se eu entrar aqui, ó, circuito em trifólio, primeira coluna da tabelinha que está mostrando aqui. Vou considerar um fator de potência 0,8, é um circuito mais indutivo do que resistivo. Fator 0,8, e entrando aqui, né, circuito A, eu vou conseguir achar para o cabo 25, aqui não aparece a seção, mas é 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25. A impedância dele é 1,34 volt por ampere quilômetro. 1,34 volt por ampere quilômetro vezes 85 amperes, vezes 0,03 quilômetros, que seria 30 metros, né? Dá uma queda de tensão de 3,42 volts. 3,42 divide por 380, que é a tensão nominal, multiplica por 100, dá uma queda de tensão de 0,90%, que é menor do que 1,5% que eu admiti como queda máxima no meu exemplo. Então, beleza, confirma que o cabo 25 atende ao limite máximo de 1,5% de queda que eu queria ter. Fazendo a mesma coisa para o 35, deu uma queda de 0,78, menor que 1,5 também. Só que quando eu vou para o circuito C agora, circuito C é um cabo 16, e eu entrando aqui cabo 16, dá uma impedância de 2,34. 2,34 vezes 90 amperes vezes 0,03 quilômetros dá uma queda de tensão de 6,32 volts, que dividido por 380 dá 1,66%. Logo, é maior do que 1,5 que eu admiti como máximo. Então, não posso usar o cabo 16, eu tenho que subir uma seção, vou escolher o cabo 25. Entrando na tabela com 25, dá uma impedância de 1,52, vezes 90 amperes, vezes 0,03 km, dá 4,1 volt, que representa 1,08%, portanto, abaixo de 1,5. Então, no caso do circuito C, não foi possível manter a seção 16, eu tive que subir para 25 para ficar dentro do critério de queda de tensão. Então, nessa altura, a gente já dimensionou por seção mínima, corrente, queda. Próximo critério, sobrecarga. Sobrecarga, eu estou chamando aqui, lembra aquela tabelinha de tensão máxima que os cabos aguentam? Na terceira coluna da tabela tem qual é a temperatura máxima que os cabos aguentam em sobrecarga. Essas temperaturas que estão aqui, que é 100 graus para cabos em PVC e 130 graus para cabos em HIPR, EPR, XLPE, é a temperatura que o cabo aguenta em 100 horas consecutivas trabalhando nessa temperatura ou 500 horas picadas trabalhando nessa temperatura. 2 horas hoje, 4 horas amanhã, 6 horas depois, 1 hora outro dia. Quando der 500 horas, eu tenho que descartar esse cabo. Como é difícil controlar quantas horas um cabo fica em sobrecarga, o conceito aqui é, vamos instalar um dispositivo de proteção que, quando essa temperatura máxima for atingida, o dispositivo de proteção contra a sobrecarga dá um tempinho e desliga, no máximo em 1 hora depois que essa sobrecarga está por lá, não deixando nem chegar perto de 100 horas e muito menos das 500 horas. A regrinha que tem no item 534 da 5410 para a gente dimensionar os cabos por sobrecarga são duas. IB menor ou igual a IN menor ou igual a IZ, ou seja, a corrente de projeto IB é no máximo a corrente nominal do dispositivo de proteção, pode ser um disjuntor ou um fusível, que, por sua vez, tem que ser no máximo igual à capacidade de condução de corrente do cabo. E uma outra regrinha é I2, que é a corrente de atuação do dispositivo de proteção,
é a corrente que efetivamente faz o disjuntor ou fusível atuar, não pode ser maior do que 45% acima da capacidade de corrente do cabo. Então, se a capacidade de corrente de um cabo é 100 amperes, 1,45 é 145 amperes. Essa corrente 1,45 IZ é aquela que leva os cabos a atingirem as temperaturas de sobrecarga. Toda vez que eu boto 45% a mais de corrente num cabo do que a corrente de normal dele de operação, eu levo esse cabo à temperatura de sobrecarga. E I2 é a corrente que faz o disjuntor abrir ou o fusível queimar. Essa corrente I2, ela é um múltiplo da corrente nominal do dispositivo de proteção. Como o mais comum é disjuntor, e aqui no exemplo eu vou aplicar o disjuntor, o que acontece quando eu combino essas duas relações aqui? Para disjuntor, fica valendo a primeira, IB menor ou igual a IN menor ou igual a IZ. Eu estou propositalmente pulando um pedacinho aqui, que é essa demonstração de que por que para disjuntor é IB menor ou igual a IN menor ou igual a IZ. Isso eu já vi aqui que a Cobrecon disponibilizou o link para baixar o livro que eu escrevi, ali está mostrando isso com bastante detalhe, né? Quero aborrecer vocês com isso aqui. Então, para disjuntor, para escolher o disjuntor que protege o cabo contra a sobrecarga, a regrinha é muito simples, é IB menor ou igual a IN menor ou igual a IZ. Vamos aplicar isso aqui nos nossos circuitos. Eu tenho o circuito A, tinha dado seção 25, o B35, o C25. O IB, né? Então, o IB esse é o dado inicial de projeto lá, né? 85, 100 e 90. Bom, eu preciso, para achar o IN, que é a corrente nominal do disjuntor, colocar o IZ. Você lembra que lá atrás, quando a gente determinou a seção dos cabos, eu multipliquei aqueles valores que estavam na tabela pelos fatores de correção e obtive a capacidade de condução de corrente corrigida real do cabo a 40 graus, 3 circuitos no leito? É aqui, é esse IZ. A única que eu preciso recalcular agora é a do circuito C, porque lá atrás, no critério de corrente, o C tinha dado cabo 16, só que você lembra, a gente acabou de mudar ele para 25. Então, se eu voltar na tabela 39, pegar a capacidade de corrente do 25, que é 161, escrito lá na tabela, multiplicar por 0,91, multiplicar por 0,82, que é correção de temperatura e agrupamento, o IZ do cabo 25 é 120 amperes. Bom, feito isso, está moleza escolher agora a corrente nominal do disjuntor. É IB menor ou igual a IN menor ou igual a IZ. Então, ó, o disjuntor, que é o IN, no caso do circuito A, tem que ser um disjuntor com mais de 85 amperes e menos de 101 amperes. Bom, entre 85 e 101 tem disjuntor de 90 e disjuntor de 100. Poderia até ser um de 100, mas eu não quis encostar muito na corrente máxima do cabo. Como tem um de 90, eu vou escolher um de 90. Para o circuito B, o disjuntor tem que estar entre 100 e 108. Aqui não tem escolha, o disjuntor é de 100. Para o circuito C, ele tem que estar entre 90 e até 120. Então, eu vou usar o disjuntor de 100 e não o de 90. No caso acima, não tem problema para uma corrente de projeto de 100 escolher um disjuntor de 100. Um disjuntor de 100 não deve abrir com 100. Um disjuntor de 100 abre acima de 100. Claro que o ideal seria ter uma folguinha maior aqui, só que para eu ter uma folga maior no disjuntor, eu precisaria aumentar a seção do cabo. Eu passaria aqui para um cabo 50, o IZ daria maior, então eu teria entre 100 e um IZ maior, eu poderia escolher um disjuntor maior do que 100. Então, mas aplicando a norma ao pé da letra, o IN pode ser igual ao IB, pode ser igual ao IZ também. O último critério é curto-circuito, né? Então, o que eu fiz? Eu já sei aqui, eu já calculei por corrente, por queda, por corrente, por seção mínima, por corrente, por queda, e agora é sobrecarga.
sobrecarga, acabamos de dimensionar, e agora é curto. Curto-circuito, o que eu faço? Eu vou pegar os disjuntores, os cabos e disjuntores que eu dimensionei até aqui e checar se o disjuntor protege aquele cabo num caso de curto. Como funciona? Os cabos também aguentam uma temperatura máxima de curto-circuito por 5 segundos. É dado naquela mesma tabela da norma na última coluna. 160 graus para cabos em PVC, 250 graus para cabo em EPR, HIPR ou XLPE. Qual é a regra de proteção de cabo contra curto-circuito? Essa aqui, ó, está em 615 da norma. A integral de Joule que o dispositivo de proteção deixa passar, no caso aqui eu escolhi disjuntor, a integral de Joule não pode ser maior do que a energia que o cabo aguenta. A energia que o cabo aguenta é dada por uma fórmula, K elevado ao quadrado vezes S elevado ao quadrado. Já vou mostrar isso. E a energia que o disjuntor deixa passar durante um curto é dada pela curva tempo corrente ou pela curva de integral de Joule do dispositivo de proteção, ou eu calculo para curtos-circuitos até 5 segundos, eu pego a corrente de curto presumida, elevo ao quadrado, multiplico pelo tempo. Eu já vou fazer esse cálculo na sequência aqui para você. Esse gráfico mostra isso, ó. Sempre que a curva do disjuntor está abaixo da curva do cabo, o cabo está protegido, porque quer dizer que o disjuntor deixou passar menos energia do que o cabo aguenta. A partir da hora que a curva do disjuntor passa a curva do cabo, quer dizer que o cabo deixou passar mais energia do que... Quer dizer que o disjuntor deixou passar mais energia do que o cabo aguenta. Pondo em números isso, vamos lá. Eu vou, aquela integral de Joule de I2T dt, para curtos simétricos de até 5 segundos, que nas instalações de baixa tensão são muito frequentes, o resultado dessa integral dá I elevado ao quadrado vezes o tempo. Esse I é a corrente de curto-circuito presumida, o tempo é o tempo que o dispositivo de proteção leva para atuar para aquela corrente. Esse tempo eu acho na curva de atuação em curto dos disjuntores. Aqui, por exemplo, tem curvas de atuação típicas de disjuntores NBR-NM 60898, que é o mini disjuntor branquinho, né? No eixo da horizontal eu tenho a corrente de curto e na vertical o tempo que o dispositivo de proteção leva para atuar. Vamos fazer isso com um exemplo, com número, fica mais fácil, né? Aqui, ó. Vamos pegar o circuito A, o cabo é 25. Vamos calcular o K2S2. K é um fator que está na tabela 49 da NBR 5410. É 143 para condutores de cobre isolados em HIPR. 143 ao quadrado, K ao quadrado, vezes 25 milímetros, 25 ao quadrado. Essa conta dá 12,8 vezes 10 a sexta. Então, a energia que um cabo 25 milímetros quadrados de cobre isolado em HIPR, né, no caso 90 graus, suporta, é 12,8 vezes 10 a sexta unidade aí de energia, Joule. Agora, para uma corrente presumida de 8 kA, os dois últimos slides eu vou mostrar como calcula a corrente de curto presumida. Para uma corrente que supostamente foi calculada de 8 kA de corrente de curto presumida, para um disjuntor de 90 amperes, eu volto aqui, ó. Se eu entrar com 8 kA, essa curva é vezes a corrente nominal. Então, se eu pegar 8 kA é 8.000 amperes. Se 8.000 amperes eu dividir por 90 amperes, é IK dividido por IM, né? 8.000 dividido por 90 dá quase 100. Se eu voltar aqui 100 vezes nessa curva, nem aparece no gráfico. Dá um tempo de abertura bem abaixo de 0,01. Eu vou usar aqui na conta o 0,01, que é o que eu consegui enxergar ali. Só que o tempo de verdade é bem menor que esse.
De qualquer maneira, se eu fizer 8.000 elevado ao quadrado vezes 0,01, dá 0,64 vezes 10 à sexta. Então, olha que interessante. O disjuntor deixa passar para o circuito, enquanto ele não abre, 0,64 vezes 10 à sexta joule, ou, na verdade não é joule, é essa unidade aqui, ampere ao quadrado vezes segundo, né? Ele deixa passar 0,64 vezes 10 à sexta ampere ao quadrado vezes segundo, enquanto que o cabo aguenta 12,8 vezes 10 à sexta. Então, o disjuntor deixa passar 0,64 e o cabo aguenta 12,8, muito mais. Então, o cabo está protegido por um disjuntor de 90 para uma corrente calculada, presumida, de 8 kA. Fazendo a mesma coisa para o B e para o C, todos eles estão protegidos. E o resumo é que, então, final desse dimensionamento ficou circuito A, um cabo 25, para uma corrente de projeto de 85, eu vou pôr um disjuntor de 90 e esse circuito deu uma queda de tensão de 0,90%. O B deu fases 35, o neutro deu 50, para corrente de projeto 100, disjuntor 100, queda 0,78. O C, cabo 25, para uma corrente de 90, disjuntor de 100, queda de tensão 1,08. Com isso, acabou o dimensionamento. São essas etapas que a gente tem que cumprir. O finalzinho aqui como é que eu calculo aquele 8 kA ali que eu mostrei no exemplo, né? Existe uma fórmula simplificada para cálculo de corrente de curto presumida. A dedução dessa fórmula está, por exemplo, no livro do professor Ademaro Cotrim, quinta edição, que eu tive também a honra de fazer a atualização desse livro depois do falecimento do nosso amigo e papa de instalações, professor Cotrim. Tem a demonstração da fórmula lá, indo ao que interessa, a fórmula é essa, que pode ser simplificada para circuitos 220/380 ou 127/220. Essa fórmula pressupõe que eu, em algum momento, conheço alguma corrente de curto. Conhecida uma corrente de curto, eu consigo calcular corrente de curto em qualquer outro trecho da instalação, levando em conta as impedâncias dos cabos. Vamos aplicar essa fórmula aqui, ó. Imagina que eu tenho um transformador de 150 kVA, 20 metros de cabo 240 até um QGBT, que, por sua vez, alimenta um quadro de distribuição que está a 30 metros dele, com um cabo 150. Como é que eu calculo as correntes de curto presumidas aqui? Bom, eu preciso ter um ponto de partida. É fácil ter a corrente de curto de um transformador. É só pegar a corrente de curto de um transformador, é calculado dividindo a potência nominal dele por raiz de 3 vezes a tensão entre fases, vezes a impedância percentual. Impedância percentual de transformador é obtida no catálogo de transformador. Os de baixa tensão mais comuns estão entre 4% e 5% o valor dessa impedância. Eu assumi 4% a impedância interna do tráfego. Então, 150 kVA dividido por raiz de 3, 220. Aqui eu imaginei um circuito que era esse exemplo, aqui o circuito é 127, 220. Raiz de 3, 220 vezes 0,04 da impedância, dá uma corrente de curto na boca do secundário do transformador, na bucha, de 9,9 kA. Aí, aplicando aquela fórmula, para uma corrente de curto 9,9 kA, um cabo 240, comprimento 20 metros, aqui, ó, tem uma tabelinha antes auxiliar aqui, para uma corrente de 9,9 kA, aqui em cima, a primeira linha, eu obtenho um fator de potência de curto-circuito de meio. Então, usando esses valores e entrando naquela expressão para 127/220, eu tenho aqui uma corrente de curto de 9, kA. Repetindo o cálculo para esse outro trecho, eu tenho aqui no QD1 uma corrente de curto de 7,6 kA. Para que servem esses valores?
Esse 9,9, esse 9,1, esses valores de corrente presumida, um cálculo a gente acabou de usar para calcular a proteção contra curto do cabo. Outro cálculo bom, se eu tenho uma corrente de curto presumida num ponto onde eu vou instalar o disjuntor, que é de 8 kA, a capacidade de interrupção, a capacidade de ruptura desse disjuntor tem que ser no mínimo de 8 kA, porque se for menor que isso e tiver um curto de 8 kA, ele explode. Então, esse cálculo da corrente de curto presumida serve para dimensionar o cabo e checar se aquela proteção que eu escolhi vai atuar para aquele tempo, e serve para dimensionar a capacidade de interrupção do dispositivo de proteção. É para isso que serve o cálculo da corrente de curto presumida. Beleza? Bom, tudo isso que eu falei com muito mais detalhe, muito mais calma, aqui foi só o spoiler, né, que o pessoal fala, está nesse livro aqui à esquerda que eu escrevi para a Cobrecon, chama Cabos Elétricos de Baixa Tensão conforme a 5410. E depois, o ano passado, eu tive também a honra de escrever Cabos Elétricos para Instalações Fotovoltaicas. Nesses dois livros eu falo muito dos cabos, construção, norma, e nos dois livros eu faço os dimensionamentos, fórmulas, tanto para dimensionar os cabos da 5410, como para dimensionar os cabos em corrente contínua nos sistemas fotovoltaicos, tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês. Eu vou aproveitar, eu vou responder dúvidas por 10 minutinhos aqui, só para a gente não extrapolar, né? Só para a gente não ir muito longe aqui no nosso evento. Então, vamos embora. Eu estou pegando aqui de baixo para cima e vou dar uma lidinha aqui no que aconteceu. Manuel Túlio, eu falei manual agora há pouco. Manuel Túlio pergunta se esse webinar ficará gravado. Você pode entrar no site da Revista Potência, né? www.revistapotencia.com.br, é uma parceria esse webinar da Potência com a Cobrecon. Ali no site, esse webinar vai ficar disponível ali para sempre. Você pode assistir quantas vezes quiser, quando quiser. Então está lá disponível. Vamos ver quem mais aqui. Deixa eu começar lá de cima. Bom, tem várias perguntas. Deixa eu escolher algumas aqui. Para receber catálogo da Cobrecon, a Cobrecon te manda... É só mandar um e-mail, cobrecon@cobrecon.com.br. Você pode receber. Aula disponibilizada no site da Revista Potência, ok? Para baixar o livro, aqui o pessoal da Cobrecon, a Verônica ou o Tange, colocaram o link aqui para baixar o livro gratuitamente, tá? O Augusto tinha uma HP12, é isso aí, grande HP12. Sérgio, para o cálculo da queda de tensão, não devemos considerar a corrente máxima admissível para o cabo ao invés da corrente de projeto? Sérgio, isso é um conceito, né? Se você acredita, porque assim, a 5410 diz que você deve calcular a queda de tensão considerando a corrente de projeto, incluindo as harmônicas e fator de reserva. Então, se você já considerou a reserva, a ampliação desse circuito, que tem que ser considerado, supostamente essa é a máxima corrente que vai ter naquele circuito durante a vida toda dele. Então, use a corrente de projeto. Se você calcular pela capacidade de corrente do cabo, você está pressupondo que algum dia alguém vai usar esse cabo até o talo. E aí ele estaria assim, é um superdimensionamento fazendo pela capacidade de corrente do cabo. Não está errado. A norma diz que você pode fazer só pela corrente de projeto, mas não esquecendo harmônicas e fator de reserva, tá bom? Fauzi, por que eu usei fator de potência e não 0,95? Por que eu usei 0,8 e não 0,95? Essas tabelas, em geral, elas dão dois fatores. Um, quando você considera que o circuito é mais para indutivo, estou falando da baixa tensão, as instalações,
e o outro quando ele é um pouco mais para resistivo. Então, aqui, nesse caso, você só tem duas opções, ou você considera mais indutivo ou considera mais resistivo. Como a enorme maioria dos circuitos é mais para indutivo do que para resistivo, eu considerei 0,8. Nada contra considerá-lo mais resistivo, né? Travou, a conexão caiu, travou, foi recarregar, travou, reconecta, travou. Esse travou é agora, será? Obrigado. Tem links para download. Sidney, fator de correção de temperatura, utiliza temperatura média ou máxima? Legal, Sidney, essa pergunta é sempre muito boa. Aqui é assim, quando eu dou a resposta, eu faço uma analogia com que os bancos, né, e as corretoras de valores sempre querem saber de você, o seu perfil é arrojado ou é mais moderado, né? Então, vamos lá, se você quiser ser mais conservador, mais moderado, né, considere a máxima. Se você tem um perfil mais, aí nem é arrojado, um pouco mais normal, assim, use a média, né? O legal é que agora com esses sites de clima, a gente consegue saber em cada cidade a média histórica de temperaturas daquele lugar. Então a gente consegue saber as máximas, as médias e as mínimas, né? Então, de repente, você pode fazer uma média das máximas e considerar essa a temperatura ambiente. Isso te leva a um cálculo mais conservador, mais a favor da segurança. Quando você aumenta a temperatura, né, o teu fator de correção vai ser maior, você vai poder carregar menos o cabo, vai dar uma seção maior. Se você pegar, por exemplo, a média das médias, é razoável. Eu, Wilton, gosto de usar a média das médias quando eu tenho acesso ao histórico. Dá um cálculo mais na média. Se você usa o máximo, vai dar vai dar a favor da segurança. Mas como os cabos suportam sobrecargas por várias horas e horas e horas e horas e horas, quando você erra nessa temperatura ambiente, considerando a média e não a máxima, vai só acontecer que naquelas poucas horinhas, às vezes minutos, que a temperatura ambiente estiver acima da média que você assumiu, naquele momento o cabo vai sofrer um pouquinho. Mas cabo, como eu gosto de dizer, é bicho bruto, ele aguenta. Então, na minha opinião, a norma não diz o que você tem que considerar. Na minha opinião, a média das médias é o melhor a fazer. É o que eu faço, por exemplo. Adriano, por que na queda de tensão eu considerei a tensão fase-fase e não a fase neutro? Porque aquela fórmula, ela é considerada, né? Considerando que aquelas... Você viu ali as tensões, né? O circuito é em trifólio e... Então, todos aqueles parâmetros são considerados considerando tensão de fase. Então, a pergunta é boa, isso não está escrito em lugar nenhum, mas no cálculo de tensão, aquele percentual que você calcula é em relação à fase, tensão, fase, fase. Na conta, quando você faz aquilo, você considera a tensão, fase, fase, para chegar naquelas fórmulas. A pergunta é boa. Eu estou assim porque eu estou lendo aqui, tá bom? Felipe, tem uma pergunta longa, eu vou responder essa e encerramos, tá bom? Depois das outras, a gente vai ter outras ocasiões aqui para bater um papo, tá? Felipe, no 62552 diz, os condutores para os quais se prevê uma corrente do projeto não superior a 30% de sua capacidade de condução de corrente, já determinado observando-se o fator de agrupamento incorrido, podem ser desconsiderados para efeito de cálculo do fator de correção aplicável ao restante do grupo. É isso mesmo, Felipe. Isso significa que para esses circuitos com corrente não superior a 30, eu aplico o fator de correção 1
e os desconsidero para o restante do grupo, ou apenas o desconsidero para o restante do grupo? Você desconsidera para o restante do grupo inteiro. Então, assim, você calculou o cabo. E aí, o que acontece aqui? Você faz o cálculo por seção mínima, corrente e queda. Você vai até queda, ok? Às vezes, o cabo deu seção 16 milímetros quadrados por corrente e foi para 50 milímetros quadrados por queda de tensão, ok? Esse cabo 50 milímetros quadrados calculado por queda de tensão tem um IZ de 200 amperes, eu estou chutando. E a tua corrente de projeto é 40 amperes. 40 amperes em relação a 200, isso daí dá 20%. Então, esse cabo, que eu precisaria ter um cabo 10 milímetros quadrados, acabou dando um cabo 70 milímetros, esse cabo, por causa de queda de tensão, sempre vai estar gelado, porque a corrente que passa nele é nada, porque o cabo é 50 por causa de queda. Como o cabo está sempre gelado trabalhando, você tira ele do dimensionamento, né? Então, aí você volta ao cálculo, porque ele deu por queda, você volta ao primeiro cálculo, e vamos supor esse exemplo que eu dei, tinha 3 cabos no leito, 3 circuitos no leito. Se um dos 3 tivesse dado um cabo muito grande por queda, eu voltaria ao cálculo de capacidade de corrente e consideraria não mais o fator de correção para 3 circuitos agrupados, eu consideraria para 2 circuitos agrupados desde o começo. Quando é que eu tenho essa situação de o cabo não tá carregado a mais de 30%? É quando eu os dimensiono por queda de tensão. Então, você calcula a seção, vai para a queda, se na queda aumentou muito, vê se ele extrapolou os 30%, se ele ficou abaixo de 30%, começa o cálculo tudo de novo e desconsidera aquele circuito no total do fator de correção. Acho que eu respondi, né? Então, tá bom. Pessoal, eu queria agradecer demais. O tempo típico de webinar é 1 hora, 1h15, 1h20. Eu não vou continuar aqui, senão começo a encher a paciência de vocês vão debandando, né? Então, aqui tem as perguntas, na medida do possível, a gente, através da Cobrecon, através das lives que eu faço pela Potência, terça-feira à noite, a gente vai procurando esclarecer. De qualquer maneira, faz o download dos livros, lá tem tudo isso que eu falei bem detalhado e pode assistir essa live no site da Potência quantas vezes você quiser, tirar dúvida, etc. e tal. Estamos na área, tá bom? Gente, muito de coração, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Obrigado a Cobrecon pela oportunidade de eu estar aqui falando mais uma vez. É sempre uma satisfação, um prazer, uma alegria realmente muito grande eu estar sempre falando aqui com vocês e tentando passar algum conhecimento, tá bom? Fiquem em paz, então. Muito obrigado mais uma vez a cada um de vocês. Obrigado a Cobrecon. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade da gente se encontrar. Muito obrigado, viu? Na saída agora aqui da sala tem um itemzinho ali que você pode fazer uma avaliação aqui do webinar. Se você quiser dar essa canja aí para a gente agradece. Muito obrigado, então. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Até logo.